Você sabia que hábitos alimentares interferem diretamente no seu rendimento de estudo? Fala galera, meu nome é Thales. E a dica de hoje é, continuando com a nossa rotina vencedora de estudo, é sobre alimentação. Alimentação, importante demais. E um assunto muito polêmico, né? Você vê aí várias dicas, e aí tem gente que faz jejum, estuda em jejum, e come muito. Tem gente que os estudos me estressou, eu vou comer 3 barras de chocolate e 2 hambúrgueres. Eu já vi gente falando que comer batata ajuda no estudo. E já vi gente falando que comer muito carboidrato prejudica o estudo. Aí, como é que eu faço, né? Então, hoje a gente vai dar aqui 3 dicas que a gente deu uma estudada para te ajudar a se alimentar bem e conseguir se concentrar melhor no estudo de acordo com sua alimentação. Isso mesmo, galera. Vamos lá, primeira dica, bora lá, professor. Primeira dica aí que você vai anotar não existe consenso com relação a quanto que você tem que comer durante um dia. Se é de 3 em 3 horas, se é 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 6 vezes por dia. Existem muitos estudos que falam sobre tudo isso. Mas o nosso foco aqui não é a sua dieta, como é que você quer ficar musculoso e tudo mais. A gente está focado aqui na parte cerebral. E para isso, a gente vai começar com a primeira dica, durante o seu período de estudo, coma pequenas quantidades durante o seu dia. Isso mesmo. Por que pequenas quantidades durante o seu dia? Isso mesmo, galera. Quando a gente está comendo uma quantidade razoável ali de alimento, a gente vai estar fazendo com que com que o nosso organismo ele trabalhe menos para digerir aquela alimentação. E como ele vai trabalhar menos para digerir aquela alimentação, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma certa energia para poder realizar os nossos estudos. Porque se a gente come demasiada de alimentos, o nosso organismo ele vai trabalhar mais e, consequentemente, vai produzir aquele cansaço. Basicamente se você colocou muita comida ali no seu estômago, o corpo ele vai se concentrar em digestão. E se ele está concentrado em digestão, a gente vai perder a efetividade da mente trabalhar. E se eu fosse complementar essa dica aí, faça pequenas refeições durante o período de estudo e faça essas refeições de modo que você não coloque coisas no corpo que vai demorar muito a digerir. Exatamente. Por exemplo, ao invés de comer uma carne, come um ovo. O ovo, além de ser muito nutritivo, ele é mais fácil de digestão do que a carne. A carne vai ficar ali um pouco mais de tempo sendo digerida e vai tirar o foco do corpo, que concentrar ali no estudo. Isso. Então, primeira dica, coma pequenas quantidades, nem que seja um pouco mais vezes durante o estudo. Você programou ali de estudar 40 minutos e parar 10, durante esses 10 minutos você vai lá, belisca uma coisinha saudável para o seu corpo, como uma maçã. Aí nos outros 10 minutos, frita 2 ovos e come lá 2 ovos com queijinho. Isso, né? E vai fazendo isso. Se você estuda pela manhã, você tenta dividir o seu café da manhã aí, né? Isso. Acorda, toma uma xícara de café e começa a estudar. Exato. Na primeira pausa, come uma maçã. Na segunda, come ali os seus ovozinhos. Se quiser colocar uma torradinha ou um pedaço de pão, pão é mais popular, né? Isso. Bota o pãozinho lá e come. Desse jeito, você vai se manter concentrado, porque você não vai ficar com fome, mas não vai prejudicar o seu sistema digestivo. Galera, e não esqueça de sempre deixar aquele copinho d'água ali do lado dos seus estudos, porque a água ela é um componente aí que ajuda o organismo de diversas maneiras, incluindo no transporte de nutrientes e oxigenação por todo o corpo. Então, quando a gente está bebendo água, a gente está estimulando o corpo a produzir, a ter energia, ter mais oxigenação, e o cérebro ele precisa de oxigenação para trabalhar. Então, quando a gente está sentado estudando, a gente tem aquela falsa sensação de que não está fazendo nenhum esforço. A gente a gente não tem aquela sede de quando a gente está jogando bola, ou quando está andando de bicicleta, ou quando está correndo, mas o corpo está trabalhando da mesma forma. Pensar então, é um gasto energético muito grande. Muito grande, então é necessário que a gente sempre tente se recompor, mesmo sem sede. Ou eu já vi gente que não gosta de água. Mas aí, galera... Mas água não é pra gostar não, por isso que eu não tô gostando. Exatamente. Assim, tem gente que tem repulsa à água mesmo. Mas é algo que vai... É pra beber água. É pra beber água. Bota a tiazinha aí do favor. É pra beber água nessa porra, cara. Então galera. Outra dica aí a água é muito importante. Beleza. Segunda dica, tá? A segunda dica diz respeito à sua alimentação diária.
Tá? Já foi provado aí, já existem estudos, você já deve ter visto que inclusive criança, né? Você não pode dar muito açúcar, muito carboidrato refinado para ela que vai virar açúcar no final das contas. Por quê? Porque a criança fica agitada. Agora, preste atenção, por que a criança fica agitada e eu não fico agitado, correndo pela casa e tudo mais? Porque cada um tem seu jeito de ficar agitado. A criança, ela tem a liberdade de pular aqui, em cima do sofá, não sei o que lá e tudo mais. O adulto, ele faz isso de forma mais contida. Agora, se ele está fazendo isso de forma mais contida, para onde está vindo toda essa agitação? Para a mente, cara, para o cérebro. Então, se você coloca uma rotina muito de açúcar, carboidrato refinado, você come lá muita batata frita, muito refrigerante, muito salgadinho cheio de corante, o que você está fazendo? Você está tirando o seu foco. Você muitas vezes até vai confundir, vai achar que eu tô com déficit de atenção. Não, cara, você está agitado. Você está agitado porque você come muito açúcar. Então, segunda dica, tira açúcar e carboidrato em excesso do seu cotidiano, porque isso vai tirar o seu foco e vai prejudicar os seus estudos. Exato. Então a gente vai dar aqui, inclusive, dicas de alimentos que a gente pesquisou dos 3 piores tipos de alimento que existe para você colocar na sua rotina enquanto você está estudando. Agora salva as exceções. Thales, eu estudei a semana toda, um domingozinho Evitar. Não é cancelar. Não é cancelar, porque um domingozinho eu vou pedir uma comida, uma pizzazinha com a família. Não tem problema, um quebra-gelo, tranquilo. Mas a gente tá falando de rotina de estudo. Então evite todos os dias você tomar refrigerante. Refrigerante é o primeiro alimento que você deve cortar aí, se ele é diário. Escolhe aí final de semana, toma um refrigerante e tudo mais. O refrigerante tem uma carga muito alta de açúcar. Tudo que você vê de alimento que tem muito açúcar, evite. Prefira água, que é uma coisa que inclusive ajuda a eliminar esses açúcares. Vitaminas. Suco, de preferência, se a fruta tem aquela quantidade de açúcar legal, né? Que é doce legal. Não coloca açúcar, né? Que é melancia, não precisa de açúcar. Laranja não precisa de açúcar, entendeu? Eu tomo suco de limão sem açúcar. Mas eu sei que até chegar nesse ponto é chão. Que mais? Salgadinho, velho. Salgadinho. Frituras. Salgadinho, fritura e salgadinho, fritura e carboidrato refinado, que é aqueles muita massa, essas coisas. Essas coisas dão muita energia e a gente, como está estudando, acaba não tendo para onde concentrar essa energia e acaba tirando o nosso foco. Thales, eu adoro um salgadinho. Adoro ficar ali, beliscando. Eu nem como muito, mas eu gosto de beliscar. O que eu posso fazer para trocar esse salgadinho? E aí, galera? Vocês já ouviram falar de oleaginosas? Castanha, amêndoa. Amêndoa não deve ser bom, não. Nunca comi isso, amêndoa. Eu também não. Mas amendoim, castanha. Quebra ele em pedaços pequenininhos e fica ali, comendo. Castanhola. Você vai ver que o seu rendimento no estudo vai melhorar muito mais. Thales, eu gosto de chocolate. Você tá falando aí de açúcar, mas eu gosto de, no intervalo do estudo, comer um pedacinho de chocolate. Sou chocolatra. O que eu faço agora? Porque o chocolate tem muito açúcar. E aí, galera? O chocolate tem muito açúcar. Você já ouviu falar de chocolate meio amargo? Chocolate meio amargo ou chocolate amargo. E aí? Tá? O problema do chocolate é a concentração de açúcar que tem naquela mistura. O chocolate meio amargo, ele tem o açúcar como último ingrediente. O cacau aumenta o cacau e diminui o açúcar. Faça a troca, começa com o chocolate 40%. Chocolate meio amargo 40%, ele já tem um nível menor de açúcar e maior de cacau. Tenta chegar ali no chocolate 60%. O chocolate 60% é ideal para saciar essa sua vontade de chocolate e não te prejudicar nos estudos. Exatamente. Então, a gente já foi para 2 dicas. Primeiro, coma pouco em intervalos de tempo maior para você não tirar ali o foco do que você está fazendo. Exato. Segunda dica, evite alimentos que vão te prejudicar, que tem muito açúcar ou que tem muito carboidrato refinado. Isso. Terceira e última dica, porque tem várias dicas que a gente poderia dar sobre alimentação aqui, mas a gente tem que... A gente tá pegando as mais comuns. Eu acho que essas dicas aqui são as que estão mais presentes no dia a dia de todo mundo aí, com relação à alimentação. Isso. A terceira dica diz respeito ao famoso cafezinho. Galera, o café para os estudos, cara. Memes eternos sobre café. E o café, ele tem 2 problemas aí, né?
O primeiro é que tem gente que não consegue tomar café sem muito açúcar. É isso. E já prejudicou aí que você tá mandando açúcar para dentro. Então se você tomar 4 xícaras de café, são 4 vezes que você tá botando açúcar para dentro. Tem gente que só toma com leite. Café com leite. Que também não é muito bom. Não. Mas que o leite, ele em excesso, ele também prejudica a nossa concentração. O leite em excesso, ele prejudica a nossa concentração. O ideal é que você tome café com o mínimo de açúcar possível. De novo, eu, por exemplo, não coloco açúcar no café. Zero açúcar. Então foi uma questão de costume. Eu demorei 1 ano para me acostumar, mas hoje, inclusive, se o café tiver com uma colherzinha de açúcar, eu sinto o cheiro. Alguém traz assim, quer café? Eu faço, não, quero não, porque eu sei que tá com açúcar, porque ele tá adoçado. Então, Thales, eu não consigo chegar nesse nível. Vai reduzindo o máximo que você consegue pro seu paladar, porque o açúcar ele não vai ajudar. E outra, cuidado com essa rotina de tomar café todos os dias para se concentrar, porque o café é como qualquer outra droga, né? Quanto mais você toma, mais o seu organismo vai se acostumar. E vai ter uma hora que o café ele não vai mais te dar o foco que você quer. O que você faz? Você quer aumentar o café. Isso. E isso é prejudicial, porque você vai estar sempre aumentando. Até que você não vai ter mais. Eu tô tomando 1 bule de café por dia. O que eu faço? Então, qual é a dica para você sanar isso daí? Tá? Primeiro, reduz o açúcar desse café. Reduz o açúcar aí pro máximo que você conseguir. Tanto é que cafeína é substância energética. Então, Sim. Em demasiado, ela pode causar complicações aí no nosso organismo. Sim. E atrapalhar não só o estudo, a vida. Como é que eu faço então para não ficar tendo que aumentar o café? Intervale os seus dias. Por exemplo, você está acostumado a tomar 3 xícaras de café por dia, tome 3 xícaras de café em um dia e 1 em outro. 3 em um, 1 em outro. Desse jeito você consegue burlar o seu organismo para não ter que ficar aumentando essa quantidade. E você pode substituir por outras bebidas que você não conhece, tipo chá preto, chá verde, tá? Existe uma infinidade de chás que também ajudam a sua concentração, bons. Além de ajudar o corpo a funcionar melhor. Isso, são muito bons também. Então vamos lá, vamos revisar as 3 dicas para finalizar. Refeições pequenas, cuidado, refeições razoáveis. Refeições pequenas durante o período de estudo. Segunda dica, evitar açúcar, carboidrato em excesso, em demasia. E principalmente carboidratos refinados. Isso. Que é tudo com farinha branca você pode encaixar aí com carboidrato refinado. Terceira dica, o cafezinho. Cuidado com o café, galera. Tome de forma inteligente. Tá? Se você aliar essas 3 dicas aí na sua alimentação, a gente tem certeza que você vai dar um up. E a última dica não tem nada a ver com alimentação, mas mas é um alimento bom. Segue a gente aí no Instagram. Segue a gente aí. Se inscreve aqui no canal. De novo, lembrando, a gente sempre está tentando trazer formas inovadoras ou formas mais simples de fazer uma questão, mesmo não sendo a forma mais eficaz ou a forma mais rápida, mas é uma forma que a gente vê que pode ajudar vocês a compreender um pouco melhor como fazer as questões. Vamos embora, né, galera? Seguir a gente e nos ajudar sempre a estar melhorando mais e mais e ajudando geral aí. É isso, galera. Semana que vem, finalizando a nossa rotina vencedora de estudo, trilogia. A gente vai falar sobre parte física, melhorar o nosso cuidado físico para poder estudar melhor. Falou, galera. Até a próxima. Valeu, galera.